filho de propriar, filho de pescadores, né? Minha mãe era agricultora e meu pai vivia da pesca, né? E numa dessas viagens com o papai de canoa, a gente ia voltando de uma pesca de corvo e encontrei, não conhecia, depois de muito tempo foi que eu vim conhecer Florival Santos, que era Florival pintando a frente de Propriá, né? Da cidade de Propriá. Agora isso eu só vim saber que era Florival depois de um tempo, isso depois de uns 20 anos, né? Já pintando, que depois que eu vi Florival pintar aquela tela da frente de Propriá, quando eu cheguei em casa não tinha papel que eu não borrasse, não riscasse. Olha, eu na realidade eu comecei a pintar cedo, né? Que quando eu, naquela chegança da embarcação com meu pai, eu tinha ali média de 6 a 7 anos de idade. E no entanto eu comecei a fazer umas reproduções de algumas pinturas que tinha na casa de minha mãe, no papel mesmo, com tinta guache, né, com lápis, né, aquarela. Mas nada pretensioso, mas uma irmã minha me incentivou, isso tem valor. Essa palavra dela me incentivou muito, né? Me incentivou muito. Então eu fui galgando, num colégio das Fleiras, onde eu concluí meus ensinos, Colégio Nossa Senhora das Graças. Eu tinha várias professoras que gostavam de arte e uma delas, Cildinei, professora Cildinei. Hoje ela é assessora da deputada Lúcia, né? Ela me incentivou muito, né, na arte. E conheci um grande artista chamado Olívio Matias de Canhoba, hoje esquecido, né? Pintando o teto da capela. Eu fugia da sala de aula para ir ver ele pintar. Várias vezes eu fugia da sala de aula. E isso foi acontecendo. Aos 12 anos eu consegui fazer uma produção, né, de arte e estava sempre em movimento com a pintura. Existia o secretário de Cultura, que era o meu professor de História, Antônio Tavares, hoje escultor, um grande escultor, conhecido como Pinto. Ele nunca me deu uma oportunidade assim de expor, eu querendo expor nos encontros culturais que aconteciam em Propriá, que eram grandes encontros, né? E num desses encontros culturais tinha uma prefeita chamada Menininha, parente de João Alves ainda. E eu procurei, que eu estava querendo expor meu trabalho, e ela disse, não, ele vai expor. Colocou no salão de exposição, só que eu dei uma falta de sorte, que eu, com um protesto, que eu pintei um Cristo negro, né? E fiz a exposição sem querer machucar ninguém, sem querer agredir ninguém. Coloquei na exposição. Na hora de cortar fita da exposição que a Madre Francisca veio, disse, quem pintou essa blasfêmia? Eu não entendi, até porque eu era uma criança, 12 anos, né? Mas tinha algo em mim que eu achava que, porque os pretos não tinham Cristo, Deus, né? Só era aquele que eu, na casa de minha avó, tinha um retrato de Jesus Cristo, loiro, dos olhos azuis, barbas e cabelos loiros. Eu vou pintar um preto. E hoje todo Cristo que eu pinto preto é vendido. É porque é uma forma, não é racismo contra branco, que existe o racismo contra o preto, contra o branco não tem, né? E aconteceu que minhas obras foram tiradas do salão de exposição. Isso me deixou muito triste, né? Mas não acabou com o meu trabalho, né? Com o tempo foi que eu vim entender o que foi que eu fiz. Eu fiz algo revolucionário, né, que mudou a minha cabeça, né? Até hoje eu pinto Cristo preto, de cor negra, né?
e bem vendido. Fui morar em São Paulo. São Paulo, como eu falei para você, tentei me aventurar no teatro, mas sem sucesso, até porque o custo muito alto, viver da pintura e pagar teatro, né? Que eu vivo da pintura há 40 anos, né, praticamente. Não conheço outra forma de trabalho. E quando eu conheci a Praça da República, quando eu saí daqui de Sergipe, eu queria conhecer a Praça dos Artistas, que era a Praça da República. Mas foi num momento muito delicado, que foi na época que Pita, o prefeito de São Paulo, anticultura, né? Ele queria limpar a Praça da República, achando que a arte era sujeira, mandou passar a cavalaria por cima dos artistas, das obras e tal. Todo mundo evacuou e ficamos expondo as escondidas, nas esquinas e tal. Mas os artistas tinham um protetor que chamava, nós temos Assis Chateaubriand, o pai da arte do nosso país. Foi quem trouxe as maiores obras para o nosso país, né, Assis. E a Praça da República tinha Assis do Cravo. Ele era morador de Embu das Artes, né, e convidou alguns artistas para, se quisesse compor uma feira que estava surgindo em Embu das Artes, que é uma cidade na Regis Bittencourt, indo ali para Curitiba, cidade pequena, mas movimentada pela cultura. E alguns artistas foram, e nessa leva eu fui também, né. Como a gente era muito chegado, eu posei na casa dele, né, e ele me deu espaço na frente da Secretaria de Cultura para trabalhar e pintar ao vivo, que é onde eu chego e eu pinto ao vivo. E isso é um diferencial meu. E quanto à sua pergunta, quando eu comecei a vender bem, né, assim, eu disse, não, vai dar para viver de arte. Comecei a agregar um valor no meu trabalho, você está entendendo? E eu disse, não, agora não tem outro caminho, esse Joca Brasil, né, que me chamam de JB, que é o Joca Brasil, né, eu adquiri na estrada, né? Como eu disse a você, eu nasci em Propriar, mas sou do mundo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, né? Já vivi em São Paulo, Curitiba, Rio, Salvador. Hoje já estou aqui de novo. Então é assim a vida do artista. Como eu falei no início, meu pai pescador, minha mãe trabalhava na lavoura, né, nos plantios de arroz. Depois foi que minha mãe, ela passou num concurso, né, no Banco do Brasil tinha um concurso contínuo, e minha mãe passou a trabalhar no Banco do Brasil, né. Foi a nossa vida melhorou, né? Começou a dar uma guinada, comprar um material, você está entendendo? E a gente andava muito no campo, né? E eu sempre vi o pessoal plantando arroz, colhendo arroz, pescadores, né? Aquela gama de verde nos campos dos arrozais, né? Então aquilo para mim se transformava em obra de arte na minha mente, né? Então isso é que funciona, é o olhar. Para mim é o olhar do artista. O olhar nasce aí, quando você passa a olhar e ver a arte, né? Propriá é uma cidadezinha pequena, né? Eu acho que todo mundo conhece. Foi uma cidade rica, inicialmente,
uma cidade maravilhosa, ainda não deixa de ser uma cidade maravilhosa, mas para o artista não dá para viver numa cidade pequena. Gostaria muito hoje de poder viver na minha cidade, tentei de várias formas, montei vários ateliês em Propriá, dei aula a muitas pessoas que são grandes artistas, mas não só pode ser artistas, ele tem que ter coragem. Eu acho que a pessoa tem que ser mais corajosa do que artista. É sim, eu lhe digo com propriedade isso, né? Porque eu vejo muita gente, muitos alunos pintando melhor que eu. Mas falta o essencial, a essência, que é a coragem, dar o primeiro passo de sair de Propriá, que muitos não têm. Jobé teve, que Jobé para mim foi uma grande inspiração, como Álvaro teve, como Florival teve, Silveira, que está expondo na Escola da Lese também, e tantos outros artistas, né? E eu peguei um pouquinho dessa coragem e digo, eu vou também, botei uma mochila nas costas, meu cavalete, né? E estou na estrada com a arte, né? A arte me dá um sustento e me dá o essencial para o ser humano, que para mim é a maior riqueza que eu tenho, minha liberdade. Porque sem liberdade você não é nada, você é prisioneiro. E eu me sinto livre como um pássaro. É tanto que eu estou construindo algo aqui, quando eu comprei esse terreno para construir meu ateliê aqui, que eu sempre gostei do campo, até porque a arte me remete a isso, né? E aqui, como é um condomínio rural, eu disse, eu vou construir algo diferente. Contratei meu sobrinho, que é engenheiro e arquiteto, disse, eu quero algo diferente, uma coisa conceito. E estou construindo esse ateliê, né, voltada totalmente para a arte, né? Uma coisa simples. Eu fiz um resgate do chão de tijolo, que eu sempre morei em casa com chão de tijolo, com meus familiares, na casa de minha avó. Esse telhado com bastante caibro, né? Eu gosto dessa viagem. Então eu fiz um resgate disso, digo, eu vou fazer algo conceito, né? Coisa totalmente diferente. Eu não vim aqui para construir casa, eu vim aqui para construir arte. Então eu estou fazendo obra de arte para produzir arte dentro dela. Então a palavra que eu uso para a arte chama-se liberdade. Que ela me proporciona isso e sempre me proporcionou. Então eu agradeço muito a arte pelo artista que eu sou.